Pessoal, o Fluminense vai conhecer nesta sexta-feira o seu primeiro adversário na Copa do Brasil 2025, 3 horas da tarde. O sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma live a partir de 2h30 da tarde aqui no canal Ligados no Flu. Então você é nosso convidado para a gente conhecer juntos o primeiro adversário do Fluminense na Copa do Brasil 2025. São 80 times que vão estar nesse sorteio, vão estar divididos em 8 grupos, 8 potes, com 10 equipes cada. O Fluminense vai estar no pote A, por causa do ranking da CBF. O Fluminense está, entre os primeiros colocados do ranking da CBF, por isso o Fluminense está presente no pote A. E vai enfrentar os adversários que estão no pote E. Souza, da Paraíba, que o ano passado eliminou o Cruzeiro na primeira fase, Tocantinópolis, São Raimundo de Roraima, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre de Minas Gerais, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. O Fluminense tem entre esses adversários, esses possíveis adversários, aquele que fica na cidade mais distante do Rio de Janeiro é o São Raimundo, que fica na cidade de Boa Vista, em Roraima. 5.176 quilômetros de distância do Rio de Janeiro até Boa Vista. Essa é a distância maior que o Fluminense pode percorrer nessa primeira fase da Copa do Brasil. Já a cidade mais próxima do Rio de Janeiro é Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Mas como eu expliquei outro dia em outro vídeo aqui, mesmo sendo uma cidade próxima do Rio, o Fluminense vai ter que preparar a logística para poder ir para Pouso Alegre, porque se o Fluminense, por exemplo, quiser pegar um voo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e depois seguir de ônibus até Pouso Alegre, ele vai percorrer uma distância maior do que se ele for direto de ônibus do Rio para Pouso Alegre. Ele pode também pegar um voo para Varginha, onde tem aeroporto, é um aeroporto pequeno, mas dá para ele pegar um voo, fretar um voo para Varginha e depois seguir de Varginha de ônibus até a cidade de Pouso Alegre. Vai dar aí mais ou menos 1 hora de ônibus de Varginha até Pouso Alegre, mas vai precisar fazer uma logística diferente, não tem como o Fluminense ir direto, por exemplo, de avião do Rio para Pouso Alegre. Então, são algumas situações que a Copa do Brasil impõe, às equipes que participam, mas são situações que todos os times vão ter que enfrentar. Tomara que o Fluminense consiga enfrentar uma equipe que tenha uma logística mais fácil, para que não haja um desgaste de viagem, enfim, passar horas ali dentro do avião, tudo isso acaba atrapalhando o planejamento do Fluminense. Os jogos vão ser disputados dessa primeira fase nos dias 19 e 26 de fevereiro. Portanto, sem ser quarta-feira da semana que vem, na outra quarta-feira pode ser que seja o primeiro jogo do Fluminense já, ou então dia 26 de fevereiro. Isso ainda não está definido. A CBF também não divulgou ainda os valores que vão ser pagos de premiação nessa Copa do Brasil. Mas no ano passado, por exemplo, quem participou dessa primeira fase recebeu R$1.400.000, os times da Série A, tá? E quem avançou para a segunda fase recebeu mais R$1.700.000. Sorteio, então, da Copa do Brasil começa às 3 da tarde, mas a partir das 2h30 a gente já vai estar ao vivo aqui no canal Ligados no Flu para a gente acompanhar junto o sorteio dessa primeira fase da Copa do Brasil. Campeonato Carioca, acabou a 8ª rodada da competição. O campeonato tá embolado, hein, gente? Vamos mostrar aqui como é que ficou a classificação depois dos jogos de ontem. A gente teve mais 3 jogos. Vitória do Sampaio Correia, surpreendente campanha do Sampaio Correia, 1-0 sobre o Madureira. O Volta Redonda também liderando o campeonato, 2-1 para cima do Maricá. Maricá, que já foi líder absoluto, disparado, agora despencou para a 7ª posição. O Fluminense está 1 ponto atrás do Maricá. E tivemos também a vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu por 1-0. O Botafogo errou um pênalti bem contestável, marcado a favor do Botafogo. É aquilo que eu já falei aqui várias vezes, Botafogo reclamou, Botafogo fez escândalo, convocou CPI ou resultou em CPI, seja lá como for, como você quiser colocar aí. E no final das contas, hoje a arbitragem, ela, na dúvida, é sempre pró-Botafogo. É sempre pró-Botafogo. Os árbitros parece que têm medo de apitar os jogos do Botafogo. E aí o Fluminense não reclama, segue sendo prejudicado pela arbitragem.
seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato Carioca. Bom, gente, com esses resultados da 8ª rodada, olha aqui, o Volta Redonda tem 16 pontos, e eu diria para vocês que o Volta Redonda, nesse momento, está virtualmente classificado para a semifinal. O Volta Redonda com uma vitória em 3 jogos, uma vitória apenas em 3 jogos, já chega a 19, que é a pontuação máxima, por exemplo, que o Fluminense pode atingir. No entanto, como o Volta Redonda já tem 5 vitórias, se ele ganhar mais um jogo, vai a 6 vitórias. O Fluminense, por exemplo, não alcançaria mais o Volta Redonda. Então, o Volta Redonda, com essa pontuação, está virtualmente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Dificilmente perderá essa vaga. Só uma catástrofe pode tirar a vaga do Volta Redonda. Vão sobrar, então, 3 vagas. O Fluminense está na briga ainda. Está numa situação difícil, mas está na briga. Se o Fluminense ganhar os 3 jogos que ele tem, Flamengo, Nova Iguaçu e Bangu, o Fluminense muito provavelmente vai conseguir a sua classificação. Fiz umas contas aqui. Talvez dê para o Fluminense se classificar com 17 pontos. Se ele vencer os 2 jogos contra Nova Iguaçu e Bangu e de repente empatar com o Flamengo, vai depender de uma combinação de resultados, assim, improvável. Mas dá, não, matematicamente, ainda é possível se classificar com 17 pontos. Mas é improvável. Principalmente porque o Sampaio Corrêa, que já tem 12, ele faz 3 jogos em casa. O Sampaio Corrêa vai fazer 3 jogos no seu estádio. Então, deve chegar aí, vamos botar aí que ele vença 2 desses 3 jogos, vai chegar já a 18. Então não daria mais para o Fluminense se classificar com 17. Se o Sampaio Corrêa ganhar os 3 jogos que ele tem em casa, vai a 21. Já vai pegar uma vaga também. Então, mesmo com 19 pontos, não há garantia nenhuma de que o Fluminense vai conseguir essa vaga para a semifinal. Mas precisa ganhar, precisa tentar, né? E lá no final, na última rodada, a gente vê se vai ser possível ou não o Fluminense avançar para a semifinal do Campeonato Carioca. Tem que começar ganhando amanhã do Flamengo. Não tem escolha nessa sequência do campeonato. Meu amigo, você que está comigo desde o início aqui do vídeo, não esquece que é importante você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, fazer a sua inscrição se você ainda não estiver inscrito aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, obrigado pela sua amizade. É um prazer estar aqui diariamente conversando com você, torcedor tricolor. Olha só, gente, Fluminense ontem anunciou oficialmente a renovação de contrato do atacante Germancano. Até o fim de 2026, o contrato dele terminava agora no final de 2025 e o Fluminense prorrogou até o final de 2026. Cano, gente, hoje tem um dos maiores salários desse elenco. Aliás, não é de hoje, né? Já vem desde 2023 com um dos maiores salários do elenco. Ele está com 37 anos, no ano que vem vai fazer 38. Esse ano já fez, inclusive, 37 anos. E quando terminar o contrato vai estar com 38 anos. Recentemente teve proposta ou sondagem do News Old Boys da Argentina, recusou a proposta. E a gente precisa discutir esse tema da renovação de contrato do Cano, que para mim é um tema, de certa forma, parecido, né, com a renovação de outros jogadores, caso do Keno, Thiago Santos e outros, Samuel Xavier. Mas no caso do Cano, especificamente, a gente não pode ignorar a idolatria que o Cano desperta na torcida do Fluminense, de uma forma geral, mas principalmente nas crianças, né? Muitas crianças passaram a torcer para o Fluminense por causa do Germancano. E a gente não pode ignorar também a importância do Cano na conquista do título da Libertadores. Foi fundamental, foi o artilheiro da Libertadores com 13 gols. Sem contar os 40 gols que ele fez em 2023, os 44 gols que ele fez em 2022, tudo isso tem que ser colocado na balança. A gente precisa, né, na hora de pesar se vale ou não a pena a contratação do Cano, a gente tem que colocar isso na balança. A idolatria, os gols, a importância dele no título carioca, por exemplo, de 2022, no bicampeonato carioca de 2023. O Cano foi fundamental, né? É um cara extremamente querido, educado, simpático, é um cara ético, né? Não é um cara de noitada, é um cara que se cuida. Então, assim, sobram elogios, sobram qualidades
para o ser humano, né, para o homem, para o pai de família Cano e também para o jogador Germancano. Só que o futebol, gente, ele é profissional. E nesse nível de competitividade que a gente tem hoje no futebol brasileiro, a exigência ela é em um nível, né, muito elevado. Você precisa estar realmente no auge da sua forma física para desempenhar bem o seu futebol. Então a pergunta que eu faço é, colocando na balança essa questão da importância física, né, do jogador estar bem fisicamente e da importância do Cano para essa história recente do Fluminense, colocando esses dois pontos na balança. Vale a pena antecipar a renovação do Cano, que tinha contrato até o final de 2025? Ah, Rodrigo, mas no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair, né, e se transferir para outro time. Ok, é um direito dele. Mas o Fluminense não pode avaliar a renovação de contrato de jogadores por gratidão ou porque tem medo de perder o atleta. Acho que para você renovar um contrato, principalmente um contrato que não é barato, é um contrato caro, um salário altíssimo, você tem que avaliar todas essas questões. Rendimento, a questão física, tá conseguindo competir ainda em alto nível. O Cano tem tido um bom início de temporada, é o melhor início, inclusive em números, é o melhor início desde que ele chegou ao Fluminense, surpreendentemente. Só que a gente tem que colocar na conta que tem 2 gols de pênalti, né, que ele marcou nesse início de campeonato carioca. Mas ainda assim, será que não valeria a pena o Fluminense aguardar até, por exemplo, o mês de agosto, o mês de setembro, para saber se o Cano vai continuar jogando em alto nível? Não dá para saber se o Cano vai chegar ao final de 2025 jogando em alto nível. Na minha avaliação, eu não vejo a renovação do Cano como um erro, mas eu esperaria. Eu esperaria até o meio do ano, pelo menos. E aí, se o Cano chegasse no meio do ano e dissesse, olha, tem uma outra proposta, né, vou assinar um pré-contrato, gente, ok, é do futebol. A gente não tá falando de um jogador de 23, 24, 25 anos, que está no auge da forma física, que está sendo cobiçado por diversos clubes, que vale milhões de reais. Não é esse caso. A gente não tá falando, por exemplo, do menino Riquelme. A gente não tá falando do menino Isaac. A gente não tá falando do Hércules. Não estamos falando de jogadores que estão ainda supervalorizados, jogadores que podem render uma grana altíssima para o Fluminense lá na frente. Nós estamos falando de um jogador que está com 37 anos e no ano que vem terá 38. Então, não é que eu acho que seja um erro renovar com o Cano, mas eu esperaria, eu aguardaria até o meio do ano para saber como será o desempenho do Cano até lá. Essa é a minha opinião. Queria saber também o que você pensa aí nos comentários. Respeito a sua opinião, espero que você respeite a minha. Você não é obrigado, né, a concordar comigo de forma alguma. Não sou o dono da verdade, estou longe disso e estou longe até mesmo de ter essa pretensão, de forma alguma. Né? Mas a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para debater. Essa é a minha opinião. Eu queria saber o que você pensa sobre essa renovação de contrato com o Germancano até o final de 2026, antecipando algo que poderia ser aguardado pelo menos até o meio do ano. Gente, amanhã é dia de Fla-Flu. Fla-Flu no Maracanã, 4h30 da tarde. Jogo importantíssimo para o Fluminense no Campeonato Carioca, que pode definitivamente colocar o Fluminense na briga por uma vaga na semifinal. O Fluminense passou o campeonato inteiro até aqui, lá na parte de baixo da tabela, continua ainda numa posição muito ruim, está em 8º lugar, mas uma vitória amanhã no Clássico contra o Flamengo recoloca o Fluminense na briga. Inclusive o Fluminense vai empatar em pontos com o Flamengo. O Flamengo tem 13, o Fluminense empataria com o Flamengo, vai perder aí nos critérios de desempate, mas ficaria ali pau a pau com o Flamengo. E pode definitivamente entrar nessa briga, porque depois vai ter 2 jogos seguidos no Maracanã
com o mando de campo do Fluminense, jogando diante do seu torcedor. Então é jogo de extrema importância e o Fluminense precisa da presença do seu torcedor amanhã no Maracanã às 4h30 da tarde. E hoje o técnico Mano Menezes vai definir o time para esse clássico diante do Flamengo. A tendência, gente, é o único treino que ele vai ter, porque ontem foi aquele regenerativo, jogadores que não atuaram ou atuaram um pouco, que participaram de uma atividade com bola, e hoje é o treino mesmo para o Mano Menezes definir a escalação do Fluminense para o Fla-Flu de amanhã. A tendência é que o Mano mantenha a mesma escalação do clássico contra o Vasco, inclusive com a permanência de Guga na lateral direita, já que o Samuel Xavier ainda não deve estar à disposição. E a gente precisa pontuar aqui a boa atuação do Guga diante do Vasco. Anulou o lado esquerdo de ataque do Vasco, foi muito bem defensivamente, se não foi muito ofensivo, não teve uma participação efetiva no ataque, pelo menos defensivamente o Guga fez um bom jogo. O Guga cresce muito em jogos importantes, foi assim na final do estadual em 2023, naquela vitória por 4-1 sobre o Flamengo, ele substituiu o Samuel Xavier que tinha sido expulso, também foi assim na semifinal da Libertadores contra o Internacional lá em Porto Alegre, e em outros jogos importantes, jogos grandes, o Guga costuma crescer. Tomara que, se ele for escalado amanhã para o jogo, ele possa de novo repetir esse nível de atuação que teve contra o Vasco. E se for bem, eu diria até que o Guga começa a definitivamente brigar por uma vaga ali na lateral direita. O Guga é outro jogador que tem proposta do Fluminense de renovação de contrato, recusou a primeira proposta, o contrato dele termina no final de 2025, mas as partes vão voltar a conversar ainda ao longo dos próximos meses. O Fluminense vai tentar ampliar o contrato do Guga com a equipe tricolor. Ainda sobre a escalação, gente, Thiago Santos foi mal no primeiro tempo, principalmente do jogo contra o Vasco, teve uma atuação muito ruim, e o Mano Menezes, na coletiva, não nomeou, né, Thiago Santos como responsável pelo gol do Vasco, pela falha no gol do Vasco, mas ele deixou claro que a falha foi do Thiago Santos, porque ele foi perguntado sobre o lance, né, e o repórter cita a falha do Fuentes, e o Mano Menezes corrige. Olha, a falha não foi do Fuentes, a falha foi de quem deu o passe. Quem deu o passe foi o Thiago Santos. Então, eu acho que o Mano Menezes começa a de repente, pensar em fazer uma troca na zaga. Ao invés de Thiago Santos, colocar o Ignacio, que tem sido, né, um jogador útil nesse início de temporada. Vamos ver, é o único coletivo, é o dia de hoje, o único treino para definir o Fla-Flu, a escalação para o Fla-Flu de amanhã. Vamos ver como que o Mano Menezes vai armar essa equipe para tentar derrotar o Flamengo, que está no início de temporada, né, empolgado aí com o título da Supercopa do Brasil. O Fluminense vai precisar amanhã jogar bola para vencer e entrar de vez na briga pela classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência, grande abraço e até às 2h30 da tarde com a nossa live para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Até mais.